Um momentinho. Enquanto eu estou mudando os móveis aqui, a palavra diz em 2 Pedro 3,16, todavia, 3,13, aliás, 2 Pedro 3,13, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Abre aí, 2 Pedro 3,13. Então, de acordo com a promessa, nós esperamos um novo céu e uma nova terra, aonde reina a esperança, onde habita, a justiça, onde reina a justiça, onde habita a justiça. É isso que está dizendo em 2 Pedro 3,13. Eu gostaria de... Hoje nós já ouvimos muitas coisas, já aconteceu bastante coisa aqui, talvez você nem se lembre do que aconteceu no começo. Mas eu queria que você saísse daqui com uma expectativa do céu. Então, o tema da ministração de hoje, da palavra de hoje é a expectativa do céu. Amém? E eu tenho bastante coisa para falar, está calor. Aliás, está muito calor. Mas que o seu coração esteja aberto, que a sua mente esteja atenta, né, à palavra do Senhor. Que você se aquete, que o seu coração se aquete nesse momento, né, para que o Espírito Santo fale com você. Né, ele já tem falado comigo, mas eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Então, existe uma expectativa sobre o céu. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Eu já parei muitas vezes, e aí já conversei. Eu lembro que quando eu era jovem, meu irmão, a gente morava com os meus pais, e a gente sentava na mesa e começava a comentar coisas que a gente não entende, coisas que a gente espera que aconteça na eternidade, ou no céu. Amém? Então, a própria palavra céu nos remete a isso, né? É o nosso Pai do céu, o nosso, né, Jesus que está ali, o pessoal diz no céu, não é o pessoal, a Bíblia diz, né? Então, que céu é esse, né? Que expectativa é essa que a gente deve ter? Então, por isso, a primeira coisa que me passou pela cabeça, né, a gente vai se alimentando da palavra, e a primeira coisa que me passou pela cabeça foi justamente esse versículo de 2 Pedro 3,13, que nós esperamos um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Amém? Eu espero um novo céu e uma nova terra. Eu não sei vocês, né? Mas eu espero um lugar, que é o céu, onde habita a justiça. E não é só a justiça que habita lá, isso é uma parte, né? Agora, para pensar comigo. Eu não sei se você já imaginou o céu, mas no senso comum, né? Se eu chegar para você e falar assim, olha, procura na internet uma imagem que representa o céu. Ou pega um caderno e desenha o céu. O céu, né, que eu estou falando, é o céu da eternidade, é esse céu, ok? E aí, né, o que me vem à cabeça, que as pessoas pensam, que às vezes nós pensamos, né, a gente sabe que não é isso, mas a primeira imagem que me vem na cabeça é justamente a imagem de umas nuvens, não é? Um céu azul, umas nuvens brancas, e aí nessas nuvens tem um senhor bem velho, com uma barba branca, né? E tem lá umas pessoas andando ali com umas túnicas brancas. Eu estou descrevendo bem o céu? Não, assim, o céu que a gente às vezes vê, o que a gente, né, vê por aí, né? Aí tem lá uns anjos, que também tem eles vestidos de branco, porque na Bíblia está que sejam alvas, brancas as vestes, né? E aí, com base nisso, você vê uma coisa assim que é muito sem graça. Até teve um pintor, nem sei quem pintou, isso aqui é um céu, tá vendo? Isso é um céu comum, é o senso comum do céu, é o céu que a gente vê do avião.
E a gente fica olhando que de repente, sei lá, que se passa um anjo ali, aí pá, né? E essa imagem não ficou boa, mas é de um pintor, e com base em tudo que, né, na igreja católica ele sabia, ele desenhou esse céu. Tem Jesus, tem os anjos com umas túnicas, ele foi até mais criativo, porque ele pintou, né, tem cores, né? Mas o céu, né, como está embaixo desse versículo aí, o céu que a gente muitas vezes imagina, esse céu, né, com nuvens brancas, muito sem graça, para mim, muito sem graça. Se eu tivesse que viver a eternidade nesse céu, eu ia ficar muito chateado. Muito, muito, muito chateado. Não tem graça. Campinas é mais legal que esse céu. Na boa. Né? Por quê? Não tem graça nenhuma, um céu, um branco. Gente, a gente não foi feito para ver uma imagem só, não é? Uma cor só. Né? Então isso é muito sem graça. Até pessoas, às vezes a gente ouve pessoas dizendo, olha, né, eu já ouvi gente falando isso, tá? Eu prefiro o inferno, porque o inferno, pelo menos eu faço o que eu quero. Tem, né? Eles imaginam, né? Outra imagem, né, errada do inferno, né? Então, o senso comum nos diz que o céu é assim, que o inferno é um lugar onde dá para fazer as coisas e tal, mas isso não é o que a Bíblia diz, né? Qual é a descrição do céu conforme a Bíblia? Então, eu queria, aí está Apocalipse 21, de 1 a 4, mas eu queria ler para vocês todo o Apocalipse 21. Pessoal, eu comecei falando para vocês, está calor, né, mas que você, bom, eu vou ler só, deixa eu pegar a Bíblia da minha esposa, que a minha aqui detonou. Abre para mim em 21 aí, bem, Apocalipse 21, que eu vou ler, que eu não anotei aqui na minha pregação. Então, gente, eu vou ler muitos versículos. Enquanto eu estou lendo, realmente eu oro a Deus para que você não durma. Eu oro a Deus para que você... Deixa eu ver. Nossa, 21 é muito comprido. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Eu vou reduzir isso aqui, que senão vai ser muita coisa. Desculpa, eu vou reduzir. Eu vou pegar o que está ali, que senão a gente vai ficar lendo, só lendo. Obrigado. Vamos ler o versículo 21, de 1 a 4 só, depois eu vou só citar as outras coisas, depois você lê em casa. Diz assim, então eu vi um novo céu e uma nova terra. Olha só, de novo falando que existe um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E diz aqui no final, que eu acho muito, muito interessante, e é uma boa descrição do céu. Ele fala, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse céu é muito mais legal do que esse da imagem. Porque ele fala algumas coisas muito interessantes para mim. Ele fala que não há mais morte, não há mais tristeza, não há mais choro, não há mais dor. Isso é uma maravilha. Você vai morar nesse céu, amém? Você vai morar nesse lugar, queridos. Essa é a expectativa que nós temos de um lugar onde não vai mais haver choro, onde nós seremos consolados. As nossas lágrimas vão ser enxugadas. Toda a nossa dor, toda a dor da morte, a morte dos nossos parentes, toda a dor não vai existir, porque não vai existir morte. É um lugar especial. Então, às vezes nós esperamos um céu visual, onde nós vemos coisas lindas, mas a Bíblia ela não se atém muito a isso, até fala, mas ela dá outras descrições do céu. E eu comecei a procurar descrições do céu, né? Aí eu fui ler em
1 Coríntios capítulo 13, que fala do amor. Então, abre a sua Bíblia, capítulo 13 de 1 Coríntios. Eu vou tentar ler mais rapidinho. Capítulo 13, do versículo 8 ao 13. Diz assim: o amor nunca perece. O amor nunca perece. E continua: mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava de coisas de menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Esse capítulo 13 de 1 Coríntios começa dizendo que, falando sobre o amor, falando que o amor nunca falha, o amor não perece. E aqui, apesar de não ser uma descrição clara do céu, diz que o amor não vai acabar. Lá no céu, todo o amor do Senhor, você vai experimentar todo o amor do Senhor. Lá no céu, naquele lugar, na eternidade, você pode se preparar, porque é muito amor, é mais amor do que você jamais experimentou. A gente tem alguma ideia do que seja o amor de Deus. Nós vamos ter a plenitude. Aqui fala, lá no céu, nós o veremos face a face. Amém? Nós veremos Jesus face a face. Hoje, nós não podemos ver a glória de Deus. Se a glória de Deus se manifestar aqui, nós vamos cair, nenhum homem consegue ficar diante da glória de Deus. Mas lá naquele lugar, na eternidade, no céu, nós vamos poder vê-lo todos os dias, face a face. Face a face, olhar nos olhos dele, receber o amor dele. Pensa só, queridos, imagina só, você vai receber o amor do próprio Jesus, do Jesus glorificado, do Jesus ressurrecto. Nós não vamos mais fazer ceia, porque nós vamos estar com eles, queridos. Não vai ter mais profecia, não vou precisar mais profetizar, porque já chegou, já aconteceu. Não tem mais profecia, não tem mais essas coisas, porque já chegou, nós já estamos lá com Deus. Esse é o lugar que nos espera. Muitas coisas vão desaparecer, porque nós não precisamos dela. A fé, você não vai precisar mais crer, você não vai precisar mais ter esperança, porque você já vai estar com o príncipe da paz, com Jesus. Você não vai precisar mais crer, porque você já está com ele. As coisas já existem ali, e nunca mais você vai se separar do amor de Jesus. Ali é o lugar onde ele habita e nós estaremos com ele, amém? Por isso que diz que três coisas aqui, mas a maior delas é o amor, porque o amor vai estar lá. E eu continuei procurando, eu continuei lendo a Bíblia e pensei assim, poxa, seria uma boa ideia eu pegar um relato, porque eu já li relatos em livros, né? E relatos de pessoas que experimentaram a morte e ressuscitaram, e aí elas contam o que elas viram lá no céu, né? E tem muitos relatos, muitos livros falando disso, né? E eu estava procurando um livro tal em casa, eu já ia perguntar para minha esposa, porque o homem não acha direito às coisas tal, e aí quando eu estava procurando, Deus me falou, para de procurar, e lê um trecho, que é esse trecho aqui, Lucas capítulo 16, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Lucas capítulo 16, versículo 19. É muito importante a gente ler esse trecho. Porque Jesus está contando uma parábola, mas ele está contando, já viu aquele filme que é baseado em fatos reais? É uma parábola baseada em fatos reais. E conta aqui nessa parábola, Jesus disse, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos.
À sua porta ficava um mendigo, coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. O lugar dos mortos aqui é o inferno, ou é o Hades, ou um lugar onde ele vai ser julgado e depois vai para o inferno, né? Esse é o lugar dos mortos que está falando aqui. Ali, e aqui quando fala que ele foi levado para Abraão, ele foi levado para o céu, né? Ali em tormento, então ele está falando do rico que morreu, ali em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim, mande Lázaro aqui, para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nessas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se que durante a vida você teve tudo o que queria, e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado, e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado, e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E foi isso que Deus me falou. Procura aí um testemunho de quem ressuscitou para ver como é que é o céu. Não precisa. A Bíblia diz que há 2 caminhos. E nós estamos no caminho certo. Amém? Diz para o seu irmão: você está no caminho certo. Você está no caminho do céu. A sua expectativa é o céu. O seu lugar é o céu. E aqui conta de 2 pessoas, mas eu estou contando isso porque muitas vezes a gente até ouve testemunhos de pessoas. E eu já vi, né, a pessoa, ele era um outro testemunho que já vi muito tempo atrás, ele era um bandido tal, e ele morreu, e ele ressuscitou, e ele se converteu quando ele voltou, né, porque ele viu, né, ele se converteu tal, e ele voltou para o crime. Ele se converteu e voltou. Quer dizer, não adianta alguém falar do céu apenas para nós. Não adianta a gente saber que ele existe. A gente precisa entender que nós somos cidadãos desse céu. E nós vamos fazer tudo o que está nas nossas mãos para entrar nesse lugar. Amém? E aqui fala algumas coisas do céu. Eu estou falando de descrição do céu. Fala aqui que o Lázaro, ele foi consolado, queridos. Muitas vezes, nós vamos ser muito, muito, muito consolados. Se você acha que você passou dificuldade na vida, se você tem passado dificuldade, vai ter um momento onde você vai ser consolado. Você vai ser muito consolado. Vai ter um momento onde você vai receber, né, de Deus. Nós não estamos aqui para nascer, ter uma família, ganhar dinheiro e morrer. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para servir o nosso Deus eterno, para viver a nossa vida eterna. Eu trouxe aqui, acho que alguns já viram essa, entre aspas, dinâmica, né? Uma corda. E essa corda é bem comprida. Bem comprida. Deixa eu pegar ela aqui. Estica para mim, pastor Sérgio, por favor. É uma corda bem comprida. Bem comprida. Olha só. Essa corda aqui, ó, representa a nossa vida eterna. E essa pontinha da corda é o nosso nascimento até a nossa morte. Esse pontinho preto, está vendo aqui? Essa parte pretinha aqui que eu estou segurando, ela vai determinar o resto da corda. O que vai acontecer na nossa eternidade. A nossa eternidade, essa corda ela não consegue mostrar o tamanho da eternidade, porque eternidade, vamos combinar que é eterno, né? Mas
a gente consegue representar. Você pensa, essa corda aqui tem lá uns 20 metros. E aqui eu tenho menos de 5 centímetros. Esses 5 centímetros aqui determinam os 20 metros restantes da minha vida eterna. Onde eu vou morar na minha vida eterna? Vou morar com Deus no céu ou vou morar no inferno? Passando muito mais calor do que está aqui. Muito mais. Aonde eu vou viver? Mas o que determina aonde eu vou viver? O que determina toda a minha vida? Esse pretinho aqui, ó. Essa parte inicial aqui. E é isso que nós precisamos entender sobre a eternidade, sobre a nossa expectativa. Sabe, você pode ganhar muito dinheiro, você pode ter muito sucesso, mas para onde você vai? Qual vai ser a sua eternidade? Para onde você vai? É servindo a Deus, é servir a Deus, é buscar o Senhor, é andar nos caminhos dEle, que vai nos fazer ter uma eternidade consolada. Você pode sofrer muito nesse pretinho aqui. Você pode sofrer muito, muito mesmo. Mas se você buscar o Senhor, entregar a sua vida para Jesus, andar nos caminhos dEle, todo o resto, você vai ser consolado. Pensa 1000 cordas dessa, 1 milhão de cordas dessa, 1 bilhão de cordas dessa. É a eternidade que você vai ser consolado. É a eternidade onde não vai haver dor. É a eternidade onde não vai haver lamento. A eternidade onde vai haver só alegria. E você vai experimentar do amor de Deus em todo esse tempo. A gente não consegue entender. Eu acho que na Bíblia não está escrito direito como é o céu. Porque jamais alguém poderia entender como que vai ser esse céu. Porque é muito para a nossa cabeça, não é verdade? Mas eu queria continuar. E ainda tem um trecho, né, que fala sobre o céu, que foi falado aqui agora, né? Jesus falou em João, capítulo 14, versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria falado para vocês, eu não teria dito para vocês, mas eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu pai, Jesus disse, há muitas, muitas, muitas moradas. Você tem um lugar ali no céu, esperando você. Tem muitas moradas, tem moradas para todos lá no céu. Jesus prometeu isso. Então, essa é uma descrição do céu. Tem casas, né? Tem lugares aonde eu vou morar. Tem cidades no céu. Tem ruas no céu. Tem animais no céu. Fala que toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Elas estão com dores de parto, esperando. Quando é que essas pessoas vão para o céu? Porque eu vou junto. Amém? Tem coisas maravilhosas lá, mas a gente não imagina. É a expectativa que nós temos. Eu tenho outros trechos para ler, né? Mas a gente está avançado aí porque eu queria, né, eu queria andar junto com vocês hoje, mostrando cada versículo. E às vezes o versículo ele não está ali para explicar o que é o céu, mas por alguma revelação, está lá o apóstolo Paulo falando, e ele fala do céu, né? E eu quero resumir, eu não vou ler todos, mas eu queria resumir com vocês, né, que no céu, o céu que a gente vê, não é bem um céu com muitas nuvens, não é um céu desse tipo, mas é um céu onde nós experimentamos, depois você pode ler esse versículo, não precisa ler agora esses versículos, mas é um céu onde nós experimentamos que não há dor, não há tristeza, não há morte, não há choro, há justiça, há adoração contínua, não é necessário mais a fé, não tem mais profecia, mas haverá plenitude de amor, haverá plenitude de alegria, nós seremos consolados, haverá vida abundante, haverá vitória. A nossa identidade é revelada no céu, quem nós somos, queridos, não é apenas para essa vida que nós vivemos aqui, quem nós somos é para a vida que nós estamos a ter lá no céu, amém? Então há uma eternidade pela frente, que ainda nós não experimentamos, e existem algumas recomendações, né, sobre o céu. Eu vou passar rapidamente essas recomendações, né? A Bíblia diz que uma das recomendações é que é necessário que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Nele, então lá no céu,
né, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A Bíblia diz para que a gente, enquanto aguarda o céu, que nós precisamos estar firmes. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Sabe aquele parte pretinha? Ele está falando dessa parte pretinha. São as recomendações para quem vai para esse lugar, para o céu. Né? Mantenham-se em paz. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, esperam o quê? Esperam estar com Jesus para sempre na eternidade, no céu. Empenhem-se para serem encontrados Ele em paz, imaculados e inculpáveis, sem mancha, imaculados, sem mancha na nossa reputação, sem mancha no nosso caminhar com Deus, em paz, inculpáveis, né? Que você seja um cristão que confessa ao Senhor os seus erros, os seus pecados, para que você se torne inculpável. O mais interessante, o que é uma coisa assim surpreendente para mim, é que nós aguardamos o céu, mas às vezes você não para pensar que o céu te aguarda. Há uma expectativa no céu para que nós cheguemos até lá. Deve ter os anjos perguntando para Jesus, olha, de hora em hora. Sabe aquela criança que fica, já chegou? Vai chegar? Na viagem, está andando 500 quilômetros, né? Você andou lá 10 quilômetros, já chegou? Não chegou ainda, calma. Né? E eu creio que tem os anjos ali, perto de Jesus, falando assim, e aí, já chegou a hora? Não, porque tá difícil para eles lá. Está difícil. Já chegou a hora deles? Eu quero que eles subam. Jesus, Ele está desejando que nós encontremos com Ele. Jesus está desejando que nós estejamos lá com Ele. Por quê? Por que essas recomendações? Porque eles estão esperando que nós cheguemos até lá. Eles estão torcendo por nós. Jesus intercedendo por nós, para que nós cheguemos ali com eles. Queridos, esse lugar é um lugar que nós não podemos imaginar. Eu não vou conseguir descrever para vocês. Eu nunca estive lá. E mesmo que estivesse. Sabe, por exemplo, eu pego aqui, eu volto, vamos supor que eu consiga voltar para 1970. O Brasil está jogando, né, na final da Copa do Mundo. Né, ele vai ganhar. E eu volto, eu sou um viajante do tempo. E eu chego lá, no meio da galera, com um negócio desse. Que nome que eles vão dar para isso? TVzinha? Né? Que nome você daria? Você está lá, você nunca viu internet, você nunca viu computador, você nunca viu uma tela fininha dessa. Aliás, muita gente não tinha visto nem tela. Como é que você vai chamar isso? É impossível a gente descrever o céu, porque no céu tem um monte de coisas diferentes que nós nunca vimos, que nós nem imaginamos que existe. Eu queria aumentar a sua expectativa. Coisas que você jamais sentiu. Cores que você nunca viu, sons que você nunca ouviu, e que vão direto no seu coração, que proclamam o amor de Deus para a sua vida. Esse é o céu, amém? E eu podia parar por aqui, mas eu não vou parar por aqui, porque a Bíblia diz que existe esse céu, mas em Efésios capítulo 2:6, diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem aqui que está no céu já? Eu não estou. Eu acho que ninguém está no céu. Vocês estão sentados bem numa cadeira. Mas a Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais. O que é celestial? É do céu. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz também que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
Diz então que nós somos abençoados com bênçãos espirituais, que não são desse mundo, que estão nas regiões celestiais. Ou seja, nós não estamos no céu, nós não imaginamos como é o céu, nós temos uma ideia porque a Bíblia diz, nós esperamos chegar nesse lugar. Mas eu quero dizer que através do Espírito Santo de Deus, nós podemos ter contato com algumas amostras do que é o céu. E eu queria chamar os músicos agora aqui. Queridos, sabe quando você vai comprar um carro ou alguma coisa que você quer muito? Talvez você se lembre do tempo que você era criança. Mas você quer comprar muito uma coisa. E aí você vê uma figura. Eu, quando vou comprar um carro, eu faço isso. Eu vou lá na concessionária, pego lá um folder do carro, uma propaganda do carro, fico olhando para ele e fico imaginando. Eu quero muito aquilo ali, eu quero muito aquele carro, eu quero muito aquela coisa, né? Eu quero muito aquilo ali, eu fico olhando, fico contemplando. Quando a gente está namorando, a gente vai casar, olha para mim, não olha para eles não. Quando a gente vai casar, quando a gente está namorando, a gente fica imaginando, como é que vai ser? Eu vou ter filhos? A gente fica imaginando. Mas a Bíblia diz que nós não precisamos ficar só imaginando como é o céu, ou tendo uma ideia de como é o céu, mas nós podemos experimentar do céu, através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que foi dado a nós, ele nos faz a conexão que faltava. Nós não tínhamos uma conexão. Quando Adão pecou, nós perdemos a conexão espiritual que nos ligava ao céu. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo. Nós recebemos de volta uma conexão. Nós não estamos no céu, o nosso corpo não está preparado para estar no céu, né? Porque o apóstolo Paulo fala em alguns lugares aqui que eu aguardo o momento, é muito comprido, mas ele fala que ele aguarda o momento em que ele pode estar, que ele vai ser revestido, o corpo dele vai ser revestido para que ele possa estar no céu. Nós não podemos, se nós formos para o céu, nós seremos destruídos, mas nós temos uma conexão com o céu, que é o Espírito Santo. Eu queria que você desejasse tanto isso, desejasse tanto a presença do Espírito Santo, porque é a única coisa que nos liga com o amor, com o consolo do céu, que nos liga com a alegria que está no céu. Queridos, quando a gente lê Atos capítulo 8, versículo 39, não precisa abrir. Quando você lê esse trecho, Filipe está pregando para um eunuco. Ele está numa estrada. Presta atenção nisso. Ele está numa estrada. Ele está pregando para um eunuco. O eunuco está numa carruagem, ele está lá falando com o eunuco, ele para, batiza o eunuco. E ele acaba o serviço dele. E a Bíblia diz que de repente, ele não está mais com o eunuco. Ele está numa cidade que chama Azoto, que fica a mais de 25 quilômetros de distância daquele lugar. Num piscar de olhos, ele sai de um lugar e vai para o outro. Se isso não for o céu, eu não sei o que é. É mais do que um milagre. É você experimentar do que há no céu. Ele saiu de um lugar, ele andou 25 quilômetros, num piscar de olhos. Ele desapareceu e apareceu. É um teletransporte de Deus. Em Atos capítulo 12, versículos 7 a 10. Pedro estava preso. O apóstolo Pedro estava preso. Tinha muitos guardas, 16 guardas ao redor dele. Uma porta fechada, um portão, fechado.
De repente uma luz aparece. Aparecem uns anjos do lado dele. De repente os anjos falam: veste a sua roupa, põe a sua sandália e siga-nos. E ele segue. E ele está andando com o anjo. E ele está imaginando que ele está sonhando. Mas ele está andando com o anjo do lado dele. E aí quando ele chega no portão principal, nenhum guarda percebeu que ele estava ali. Quando ele chega no portão principal, portão cheio de correntes, fechado, o portão se abre automaticamente. Ele passa pelo portão. E quando ele começa a caminhar na rua, ele não vê mais os anjos. Se isso não for o céu, eu não sei o que é. Em Atos capítulo 5, versículo 15. Deixa eu ver quem é que está aqui. Pedro de novo. Apóstolo Pedro. Ele está num lugar e de repente as pessoas daquele lugar, pensa só, todo mundo aqui, tem um monte de gente doente. As pessoas começam a colocar os doentes, vários doentes, um do lado do outro. Aí alguém que estava assistindo aquilo, por que será que eles estão fazendo isso? Por que eles estão fazendo isso? Porque Pedro estava passando naquele lugar. E ele não ia ter tempo de impor as mãos sobre os doentes. Mas a sombra dele era projetada sobre os doentes. E os doentes eram curados. Você crê nisso? Se isso não for o céu. Isso é o céu, queridos. Os apóstolos viveram o céu aqui na terra. Eles foram crucificados, alguns. Eles morreram. Eles não tinham dinheiro. Eles não tinham reputação. Eles não tinham nada. Mas eles tinham uma coisa. Eles tinham o Espírito Santo que os ligava com o céu. Eles tinham o céu. Eles viviam no céu. Eles não viviam nessa terra. O corpo deles estava nessa terra, mas eles não viviam nessa terra. Querido, hoje eu quero convidar vocês a ter esse desejo e dizer: eu não quero mais viver nessa terra, no sentido de que o seu corpo está aqui, mas o Espírito Santo, sabe, esse desejo de que o Espírito Santo te leve a viver as coisas do céu. Talvez você não vai ser, teletransportado para um outro lugar. Talvez a sua sombra não vá curar alguém, talvez vá. Mas eu creio que no dia de hoje, e eu queria que você fechasse seus olhos, levantasse, ficasse de pé, fechasse seus olhos. Eu falei algumas coisas sobre o céu. E o céu, ele está lá nos esperando. Mas Jesus, ele não nos deixou sem alguém que nos ligasse ao céu. E ele está aqui hoje. E hoje, como eu disse no começo, nós vivemos tantas coisas, e já é até um pouco tarde. Mas eu queria convidar você, a gente sempre faz apelo aqui, sabe? A gente quer convidar você, porque eu creio no Espírito Santo. Sabe, você deve estar, às vezes, cansado, você deve estar enjoado de lutas, de tribulações, e você sabe que essa vida é uma vida difícil. A gente recebe bênção aqui, não estou dizendo que a gente tem que viver uma vida miserável, a gente recebe bênção, mas eu queria saber se você gostaria de experimentar o toque do Espírito Santo. E o toque do Espírito Santo, na verdade, não é a conexão com o céu. E você vai receber o amor de Cristo. Você vai receber o consolo que você está precisando. Você vai receber a alegria que você entrou aqui sem ela. O seu choro se vai. Talvez você vai receber a cura, que você entrou aqui e você precisa dessa cura. Então, enquanto eu estou falando, se você está entendendo o que eu estou falando, se você quer ter contato com o espiritual, com o céu, eu queria chamar você aqui na frente. Na boa, eu
e os pastores aqui, nós não temos poder nenhum. A única coisa que nós temos é a graça de Deus. Mas nós temos a sua fé e a nossa fé. E nós somos cheios do Espírito Santo, vocês e nós. Eu queria convidar você aqui para receber o amor do Senhor, para receber a presença do Senhor, para, sabe, no tempo que a gente vive aqui, a gente experimentar a amostra do que é o céu. Vem aqui na frente, vem, nós vamos só tocar em você. Eu creio que há uma atmosfera. O Espírito Santo, Ele está te chamando, querido. Vem, pode vir. E sabe, não é só quem está precisando, não, eu estou precisando, não. Eu quero algo diferente, eu não quero nuvens brancas. Eu quero experimentar o céu.